abraçar todos e sentirmos-nos envolvidos por essa recepção fraternal, por essa troca energética de carinho, essa empatia que alimenta o nosso ego. Jesus, quando esteve conosco, Ele nos trouxe, na nossa visão pessoal, as duas maiores lições que nós necessitamos para viver no dia a dia. A primeira e grande lição é a lição do amor. Jesus nos trouxe o ensino e a necessidade de nós amarmos. O apóstolo João, o evangelista, na sua primeira epístola, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Jesus coloca em nós a necessidade de amarmos, a condição sine qua non de chegarmos a Deus. Mas um outro ensinamento do Mestre, no nosso entender preciosíssimo, foi o testemunho de que nós não morremos. Foi a lição da imortalidade, fazendo com que o ser humano perdesse o receio da morte, porque havia aprendido com seu mestre maior, Jesus, que a vida aqui na terra é passageira e que a morte do corpo nada mais é do que uma passagem para a eternidade, para o mundo espiritual. E nada melhor para nos ensinar isso de que Ele nos dá o seu testemunho, o testemunho da ressurreição dele próprio. A ressurreição de Jesus, por si só, bastaria a todos nós o saber, a conscientização nossa de que a vida não termina no sepulcro e que após o sepulcro nós vamos deslumbrar com a outra vida mais pujante, mais bela, mais rica, em que nós vamos ter um corpo muito mais sutil, muito mais etéreo, com a visão aguçada, a audição mais ampliada, com os sentimentos aperfeiçoados. Esses conceitos de Jesus, Ele passou para nós na sua ressurreição. Mas nós, de um modo geral, gostamos de complicar, porque os ensinos de Jesus foram claros, precisos. Ele deu testemunho pessoal da existência do seu corpo despojado da matéria. E ainda assim, os teólogos, nas suas elucubrações, chegaram a conclusões diversas, diferenciadas, da intencionalidade que o Cristo queria dar da sua ressurreição. Ele dizia na sua ressurreição que nós todos veremos nosso corpo se decompor e nós todos teremos um corpo espiritual
diáfano. Mas não, os teólogos imaginam que a ressurreição era diferente do Cristo. E pior, imaginaram que a ressurreição do Cristo era uma ressurreição carnal, de carne e sangue. Ou seja, ele foi para o mundo espiritual levando o corpo de carne e sangue. Ora, isso para nós que usamos da razão e da lógica, não compreendemos como isso satisfaça o saber dos filósofos humanos do cristianismo. Porque não cabe na nossa razão a possibilidade de alguém ir morar no mundo espiritual com um corpo de carne e osso. Sem qualquer sombra de dúvida, se Jesus tivesse ressuscitado de carne e osso, ele iria encontrar dificuldade de lá no mundo espiritual ir ao mar da Galileia e retirar uns peixes para comer assado. Ele não iria encontrar no plano espiritual farinha de trigo para fazer o pão asmo, ou a videira para espremer e fazer o vinho no mundo espiritual. Então nós não compreendemos como é que as pessoas complicam aquele ensinamento preciosíssimo que tinha como finalidade retirar de nós aquele receio da morte, aquele aspecto macabro, aquela impressão de desconhecido. Mas isso passou-se de geração a geração, durante séculos, tendo visto os teólogos imaginarem que Jesus foi de carne e osso, e que isso complica para qualquer um de nós que não seja espírita a perspectiva de uma morte cuja continuidade é uma interrogação. O próprio Papa Paulo VI, quando em vida aqui na Terra, afirmou que existe vida após a morte, consolador, mas não se sabe como ela é, constrangedor. Portanto, argumentar que temos vida após a morte, mas não provar, ou pelo contrário, afirmar que essa vida é incógnita, quem está à beira da morte simplesmente entra em pânico porque os teólogos chegam a afirmar que nós vamos para o outro mundo e caímos num sono profundo que ninguém sabe quantos séculos vai demorar naquele sono. Perdoe-me a forma de eu imaginar, mas eu cheguei à conclusão que se meu tetravô de repente ressuscitasse e chegasse lá em casa, iria dizer que não se adaptaria. Televisão, imagem ali, telefone celular, jamais apertar a caixa. Não, eu quero jumentinho para ir dar o recado. É mais seguro. Internet, nem pensar. Comidas novas, restaurante, nada disso do meu tetravô. Imagine uma ressurreição surgindo agora, chegassem companheiros de Noé para conviver conosco, sem saber patavina dos conhecimentos da atualidade. E eu ainda fico pensando, porque os teólogos chegam a imaginar que a ressurreição se dará um dia, fazendo com que os mortos retornem com os corpos que possuíam. Se fosse comigo, eu iria me queixar. Olha, eu passei a vida todinha
lutando para aumentar 500 gramas, quando depois de 1000 anos chego lá com o mesmo corpo magrinho, e sem ter uma panificadora, sem ter uma pastelaria, nada para comer lá. Mas não é isso, não é o pior não. O pior é quem tem trauma, neurótico, que carrega consigo um defeito congênito, uma perna mais curta, um olho vesgo, um corcunda de Notre Dame, por exemplo, que Victor Hugo relata, uma gagueira de um Esopo, historiador, contador de fábulas grego, gago no mundo espiritual. É um céu que eu vou dizer uma coisa, sei lá. Mas nós, que raciocinamos, que botamos a razão, mesmo assim vamos consultar o Novo Testamento e vamos buscar nas informações de Paulo apóstolo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Então ele lá destrincha esse problema em detalhes e deixa para nós claro, sem qualquer sombra de dúvidas, que nós deixamos a matéria apodrecida no cemitério e chegamos no mundo espiritual com um corpo diáfano. Isso, Paulo diz isso tranquilamente no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios. O que acontece? O que diz ele? O que diz Paulo? Uma pergunta se faz: com que corpo nós ressuscitaremos? Paulo diz isso. Ele faz essa pergunta: com que corpo nós ressuscitaremos? Qual? E eu não sei porque as pessoas não leem. Está lá escrito, vão lendo lentamente. E ele continua: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Semeia-se corpo que se decompõe, que apodrece, e ressuscita, ressurge corpo imortal que não apodrece. Eu não sei porque não se entende. Se o corpo de lá que ressuscita não apodrece, é incorruptível, e o corpo que ficou é corruptível, apodrece, será que é a mesma coisa? Não tem qualquer sentido. São corpos absolutamente diferentes. E diz mais o apóstolo Paulo, na mesma epístola e no mesmo capítulo: há corpos celestes e há corpos terrestres. Eu não tenho dúvidas, mas a dúvida existe, as crenças existem, mas o que eu quero colocar é que o temor da morte, o receio da morte, tem como base, no meu entender, esses arquivos colocados na mente da gente, essa informação constante de insegurança, de incógnita, de dificuldade, de vazio, de dormir, de não saber para onde se vai, de não se ter notícia, provocar o pânico. Seria, quem sabe, se estudar aí a colocação de Jung, quando ele faz um estudo sobre o inconsciente coletivo, sobre os arquétipos. Mas vamos esquecer tudo isso e dizer para nós: graças a Deus, nós espíritas não temos medo da morte. Temos pavor. Medo não. Pavor. Uma servidora de Chico Xavier dizia: Chico, você que tem visão, intuições, conversa com o Emmanuel todo dia, me avise quando estiver perto do meu desencarne, porque eu tenho tranquilidade para me organizar, preparar documento, isso, da herança. Não, minha irmã, não devo comentar isso. Não, mas eu estou dizendo a você, uma das diretoras, tranquila, uma pessoa dedicada, de dentro, na parte mediúnica, assistência social, enfim, uma mulher. E Chico caiu na besteira de dizer para ela: minha irmã, eu soube que... O quê? Que está perto. De quê? Ele ficou gaguejando da sua passagem. A mulher deu grito, saiu feito doida e agarra a mulher, segurou, desequilibrou-se. Eu acredito
Porque o mundo espiritual adiou o desencarne, senão ela desencarnava antes. Protelou um pouco mais para ver se ela se estabilizava emocionalmente. Então nós vamos ao capítulo 20 do Evangelho de João, evangelista, para apreciarmos como foi a ressurreição de Jesus. Para nós fazermos uma análise simples, direta, objetiva, para compreendermos o que foi que Jesus transmitiu para nós, além do ensinamento do amor, que redime, que consola, que nos faz idênticos, nos faz similares ao Criador. Capítulo 20 de João Evangelista. Madrugada do sábado para o domingo. Maria Madalena, aquela que era considerada a pecadora, ainda estava escuro, se arma de um archote e sai durante a noite sozinha em direção ao sepulcro de Jesus. E eu fico imaginando os discípulos todos, discípulos amados, não foram. E ela foi. Quando estava a caminho, ela sentiu o chão tremer. Houve um terremoto. Terremoto esse que entendemos que foi a desintegração atômica do corpo de Jesus. Isso por quê? Porque Jesus, que sabia o futuro, e essa parte eu estou comentando, da desintegração do corpo de Jesus, não está no capítulo 20. São deduções nossas, pessoais. Então Jesus, sabendo que se o corpo dele fosse preservado, se ele deixasse o corpo ali, possivelmente na atualidade estivéssemos nós cristãos querendo comprar pedaços. Você, olha, manda comprar a língua de Jesus, a língua que está embalsamada. Quanto a igreja ortodoxa de tal lugar, russa, não sei de onde, vai vender uma perna de Jesus? Ora, iria virar um problema seríssimo. Então Jesus optou por desintegrar seu corpo, porque também, se seu corpo não fosse desintegrado, os sacerdotes iriam apreendê-lo e dizerem para os discípulos seguidores do cristianismo: ele não vai ressuscitar porque o corpo dele está conosco. Porque eles imaginavam que a ressurreição se daria do corpo. Iria confundir todo mundo. Então Jesus o que fez? Desintegrou o corpo. Voltemos ao capítulo 20. Maria Madalena vai. Quando chega ao sepulcro, os guardas estão desmaiados. A pedra que fechava a entrada do sepulcro estava afastada. Ela entra, ilumina com aquele archote e vê que o corpo não está mais lá. Volta correndo e avisa ao apóstolo Pedro e ao apóstolo João Evangelista. Ambos, depois dessa informação, é que vão até o sepulcro. E Maria vai atrás. Chegam os dois lá, constatam que o corpo sumiu, verificam que só estava dentro do sepulcro alguns panos e retornam para casa. Maria Madalena permaneceu lá, ficou lá. E lá no sepulcro ela chorava, lamentando o desaparecimento do corpo de Jesus, que ela queria untar com ungüentos, perfumes e lavá-lo com as lágrimas dos seus olhos, do seu amor. Nisso ela percebe a presença de dois anjos dentro do sepulcro. Pergunta se eles sabem para onde levar o corpo do mestre. E os dois anjos dizem para ela: ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Nisso, Jesus chega por trás de Maria, posta-se do lado de fora do sepulcro e pronuncia o nome dela. Aliás, ele faz uma pergunta: a quem procuras? Ela se volta e constata que ali está um jovem
E ela imagina tratar-se do jardineiro. Percebamos que não se tratava do mesmo corpo, chagado, ferido, banhado em sangue, marcado pelos chicotes do romano e pela coroa de espinhos. Estava ali um jovem esbelto, sem nenhuma cicatriz, diante dela, que ela não o reconheceu. Era Jesus. E se era, na visão dos teólogos, a ressurreição da mesma carne, não tinha por que ela não o reconhecer. Porque já havia amanhecido o dia. O tempo que demandou ela voltar para avisar os apóstolos, a ida dos apóstolos, a constatação que ele tinha sumido, o retorno dos apóstolos para casa, ela permanecendo lá, já tinha raiado o sol, era dia. Ela depara-se com aquele homem e diz: o senhor é o jardineiro? Ela não reconheceu nele Jesus. Por quê? Porque estava diferente. Isso para nós é uma lição muito linda, porque nós todos, quando formos para o outro mundo, seremos mais belos e mais jovens. Eis a fonte da juventude se ofertando a nós. A vida no além é uma vida mais tranquila, em que os raios solares, os raios ultravioleta não irão afetar a nossa epiderme, provocando as cicatrizes que atualmente nós carregamos. Portanto, ele estava rejuvenescido e ela não o reconheceu. Mas ele então volta para ela e dá uma entonação verbal que lhe era comum e pronuncia o nome dela, como pronunciava antes, Maria. Ela então, pelo som, pelo timbre da voz, reconheceu Jesus, o Mestre. Atira-se a seus pés e tenta abraçá-lo carinhosamente. E o que diz Jesus? Não me toqueis. Por que ele disse não me toqueis? Porque o corpo espiritual dele não estava completamente materializado, ou seja, se ela fosse tentar tocá-lo, iria assustar-se. Portanto, não era o corpo de carne, osso, sangue e tripa, não, era o corpo espiritual. Jesus passou então, durante 40 dias, a apresentar-se aos discípulos em diversas ocasiões. Em nenhuma delas ele foi reconhecido de pronto. Eu pergunto, os discípulos de Jesus endoideceram? Não estavam mais reconhecendo o Mestre, ou ele estava diferente? Estava diferente. Nós sabemos que os espíritos, quando querem serem reconhecidos, eles fazem um esforço e se apresentam com a mesma veste que tinha, com as mesmas cicatrizes que possuíam. Mas, em verdade, o corpo espiritual é muito mais jovem. No caminho de Emaús, em que 2 dos apóstolos seguiam estrada fora, viram-se seguidos pelos passos céleres de um homem desconhecido. Eles pararam, viraram para aquele homem, porque havia um receio que fosse um assaltante, um desconhecido, um estranho, perigoso. Aquele estranho aproxima-se, era Jesus, não reconheceram. Ele chega junto dos 2 discípulos e diz para eles: eu posso acompanhar vocês? Pode. Nós vamos nessa direção. Eu disse: eu vou também. E manteve um diálogo por horas seguidas. Horas seguidas. Estão com problema de catarata. Não é possível? Não conheceram Jesus? Horas conversando. Jesus dizia assim: mas como foi essa crucificação? Conte para mim. Eles lamentando, contando o fato, era Jesus. A tarde toda, até o sol declinar no horizonte,
Jesus com eles. Então eles param e dizem assim: olha, nós não conhecemos o Senhor não parece ser má pessoa, não parece ser má pessoa. Essa frase aí, não parece ser má pessoa, sou eu que estou colocando. Mas ele diz assim: essa hora é perigosa, não aconselhamos que siga adiante, vamos a uma estalagem, fazer uma refeição e nos hospedar, amanhã continuaremos nosso trajeto. Dito e feito, foram à estalagem, pediram comida, e foi posta à mesa. Provavelmente saborearam sopas, figos frescos, leite. Não conheceram Jesus. Finalmente chegou o homem com o pão assado daquela hora quentinho. Jesus pega o pão, parte, e quando ele parte o pão, na forma como ele partiu e dividiu com os dois, eles se lembraram de Jesus repartindo os pães na Páscoa. Então diz: o Senhor é o mestre. Jesus se resplandece em luz e desaparece. E não era de carne e osso? Por que desapareceu? O apóstolo Paulo, na mesma primeira epístola aos Coríntios, diz ainda que no reino dos céus não entra carne nem sangue. Eu acho que Paulo tem razão. Tem total razão, lógica. Não faz sentido, não cabe no mundo espiritual pessoa de carne e osso suando lá no mundo espiritual, com problema de lavanderia, de banheiro, de roupa, não tem sentido. Então Jesus deixou essa mensagem para nós, para não termos receio algum da morte. Então a doutrina espírita faz essa didática, esses ensinamentos para nos preparar para esse momento extremo, limite de transferência, de mudança, de liberdade. Porque na verdade, se nós formos pensar direitinho, nós estamos presos, somos todos presidiários. A gente quase sempre não pensa nisso, a gente não se apercebe que vive preso dentro do corpo. Isso tanto é verdade, que os iogues, os filósofos, os musicistas, os desenhistas, pintores, se recolhem, meditam, para transcenderem a matéria, para se desligarem da matéria, e só assim tem os flashes espirituais, os vislumbres das suas grandes criações artísticas, filosóficas, porque a matéria inibe, nos prende, nos aprisiona, dificulta essa liberdade de raciocinar e de pensar. Isso a gente constata muito bem quando a gente sai do isenta, quando começa a ficar idoso, a gente começa a perceber o peso desse presídio, dessa gaiola que nos prende, que nos aprisiona, a dificuldade para andar, para pensar, para ver, para escutar, para se locomover. O sabor diminui, a visão diminui, a audição também fica pobre. Então nós somos presidiários do corpo. Não estamos aconselhando ninguém a precipitar a volta à espiritualidade, mesmo porque a nossa presença aqui na Terra é uma grata bênção divina de oportunidades ímpares. Porque um dia aqui na Terra pode ser motivo de uma evolução de 1000 anos no mundo espiritual. Ou seja, evolui-se muito mais aqui do que no plano espiritual. Porque aqui nós temos problemas variados, nós convivemos com pessoas complexas, dos mais antagônicos sentimentos, e no mundo espiritual não, a gente vai viver com os afins, com os que pensam idênticos a nós, e dificulta o processo evolutivo. Portanto, viver aqui é importantíssimo. Devemos aproveitar as horas, os minutos e os segundos para nos transformar em criaturas melhores e transformar a nossa passagem
num processo agradável. Um Chico Xavier, por exemplo, lembra uma ave que saiu da gaiola sem nenhum obstáculo e voou. Nós, mais inferiores, nos arrastamos com alguns problemas e pedimos muita oração no velório, para que se desprenda os fios que nos ligam à matéria. Esse desprendimento é mais ou menos rápido, dependendo dos nossos méritos e conquistas espirituais. Quando eu era garoto, eu criava canário e galo de campina, em cada um na sua gaiola. Mas eu assisti a aula de evangelização na Federação Espírita Brasileira, aliás, Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa, da rua 13 de Maio. E lá se falava de amor pelos animais, até que um dia eu resolvi libertá-los. E não tem tesouro maior do que a liberdade. Eu levei o canário e o galho de campina para um matagal próximo de casa, pendurei a gaiola, abri a portinhola. Confesso para vocês que eu não consigo ainda compreender a linguagem dos pássaros, não consigo, mas eu fiquei conjecturando comigo que o canário pulou de um lado para o outro e disse assim: ou eu estou ruim da vista, ou meu dono endoideceu e deixou a porta aberta. Ele esfregou os olhos assim, olhou, disse: está aberto ou não está? Olhou para lá, pulou, não saiu logo. Parece que estava desconfiando de um problema de miragem. Se eu for e tiver fechado, eu for a miragem, eu meto a cara, eu não vou. Pulou para um lado, pulou para o outro, olhou para lá, bebeu água, foi em cima, foi embaixo, chegou à conclusão de que a porta estava realmente aberta. Voou. Parou lá num galho, eu fiquei olhando para ele, tentando entender o que ele queria dizer. Eu acho, não sei, que ele olhou para mim e disse assim: muito obrigado. Nunca mais, viu? E foi embora. Porque a liberdade é o sonho nosso. Nós queremos ser livres. É por isso que a gente dorme. É por isso que a gente sonha. Não existe coisa mais gostosa do que sonhar, porque é o prenúncio da liberdade. Aliás, dormir à noite é um treinamento para a morte. Nós treinamos todas as noites, ou quase todas as noites, esse processo de libertação da matéria. Ivone do Amaral Pereira, uma médium extraordinária que esteve entre nós, que tinha uma mediunidade diferente da que nós costumamos conhecer, ela tinha uma mediunidade de desdobramento. Ou seja, não era de incorporação, para o espírito falar pelas suas cordas vocais, não era de psicografia, não era propriamente da vidência, da clarividência, era de desdobramento, que ocorria da seguinte maneira: ela ia se deitar, sentia o mal-estar da morte chegando, ficava enrijecida, cadaverizada, o coração passava a bater num ritmo quase que insignificante, a respiração diminuía, uma sensação realmente desagradável, mas de repente, com o auxílio do seu guia Charles, ela saía do corpo. E ao sair do corpo, Charles, ou Dr. Bezerra de Menezes, ou Alberto Canelheiras, vinha buscá-la na ponta dos dedos e levava a voar pelo espaço, a sobrevoar as cidades, a visitar lugares distantes, onde ela presenciava histórias, fatos, que ela memorizava, retornava ao corpo, e no dia seguinte acordava, lembrava-se do desdobramento, da história que tinha presenciado, e ia escrever. E ele escreveu vários romances.
romances extraordinários como Na Voragem do Pecado, Cavaleiro de Números. O fato é que ela era mulher, e mulher quase sempre é vaidosa, e ela vivia muito contrariada porque estava envelhecendo. Toda vez que ela olhava para o espelho, cada dia novo que olhava para o espelho, ela percebia uma mulher mais velha. Isso era terrível. Porque é muito bom você olhar para o espelho e dar uma risada. Mas é muito ruim você olhar para o espelho e chorar. Tem muita gente que não suporta o espelho. Tem para si o espelho como um adversário, mas é alguém que lhe diz a verdade. Ela então vai se deitar e de repente se vê de pé, de madrugada no quarto, e ela percebe que o quarto estava iluminado. E ela começa a se questionar: olha, será que eu estou desdobrada ou não? Porque o quarto está claro, não está escuro. Se vira e toma um susto, porque vê um defunto na cama dela. Era ela. O defunto retesado era ela própria. O Charles, o guia dela, não tinha chegado ainda, nem o Dr. Bezerra. Ela estava sozinha. A lâmpada estava apagada, mas existia uma claridade de luar que fazia com que ela percebesse os móveis e as coisas claramente. Do seu corpo emanava uma luminosidade tênue. Então ela se lembrou de se olhar no espelho. Quem sabe dar um retoque na maquiagem. Ela foi até o espelho e se deparou com uma figura muito bela, muito jovem. Ela então sorriu. Fazia muito tempo que não fazia isso. Disse: como eu estou bonita. Ah, se meu corpo fosse belo assim. O tempo gastou as células da epiderme do corpo físico, mas a epiderme do perispírito continuava translúcido, luminoso, suave como a pétala de uma rosa. Ela estava jovem e bela, e nós nos lembramos de Jesus aparecendo a Maria Madalena, jovem e belo, irradiando luminosidade. Daí porque Madalena não o reconheceu. E ela, Ivone Pereira, então, tomou consciência que o espírito não envelhece. O que envelhece é o corpo, porque o corpo sofre as intempéries que a própria natureza nos oferece. O próprio atritar do vento em choque continuado com a nossa pele. Então a doutrina espírita é uma escola que nos prepara para outra vida. Faz uma educação para a morte para todos nós. Porque na verdade não é para a morte, é para a vida. É para a vida. Rabindranath Tagore, o grande poeta indiano, poeta extraordinário, que escrevia com a leveza, com a poesia encantadora. Ele diz que a morte não é o apagar da luz, mas é o dispensar da lâmpada, porque o dia raiou. O grande neurocirurgião Ibn Alexander IV, ele sofreu uma parada cardíaca, teve um problema de meningite aguda e entrou em coma por 7 dias. Foi considerado morto. E nesses 7 dias, ele se viu fora do corpo. Aliás, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que passam pela experiência de quase morte, que vão ao mundo espiritual, afirmam categoricamente que quando chegam lá, sentindo-se libertos do peso da matéria, das implicações constrangedoras do corpo,
da beleza visual, auditiva, das sensações que o coração sente, do espaço de poder voar, volitar, não tem vontade de voltar. Se voltam, é porque são alertados pelos seus mentores. A sua missão não terminou. Você precisa voltar. Com quase todos ocorre esse fenômeno. E não foi diferente com Ibn Alexander IV, neurocirurgião, um sábio, um cientista. Durante 7 dias, ele esteve passeando no mundo espiritual, levado pelas mãos diáfanas de uma jovem de cabelos castanhos e olhos azuis profundos, de um sorriso encantador. Leva-o a visitar cidades do mundo espiritual. Ele afirma no seu livro, Uma Prova do Céu, que existem cidades no mundo espiritual, cidades belíssimas, com construções, com edificações, com ruas, com arvoredos, com rios, riachos, cascatas, com paisagens belíssimas. Até que um dia ela diz assim: infelizmente, você precisa voltar. A vontade era ficar, mas ela diz: você precisa voltar. Era preciso ele voltar para relatar à humanidade que a vida continua. Jesus deixou o exemplo da sua ressurreição, mas os teólogos deturparam nos seus entendimentos. Mas aqueles que passam pela experiência de quase morte dão testemunhos palpáveis, concretos, atuais, de que a vida continua no além, com um corpo espiritual diferenciado. E Ibn Alexander volta ao corpo da matéria, encontra sua esposa, seus filhos, rejubila-se. Algumas semanas depois dele ter ressuscitado, porque foi praticamente uma ressurreição, ele recebe uma carta de uma de suas irmãs, que ele diz assim: Ibn, querido Ibn, eu mandei pelo correio um postal em que consta a foto da irmã que você não conheceu, fruto do casamento de seu pai após você ter saído da guarda do seu pai. Essa irmã sua que você não conheceu veio a falecer, mas eu consegui uma foto dela, estou mandando para você. E ele então recebe essa carta do correio com a foto. Ele abre o envelope, e lá naquele envelope estava um postal de uma jovem com cabelos castanhos e os olhos profundamente azuis, com um sorriso incomparavelmente belo. Ele arrepiou dos pés ao cabelo, identificou naquela fisionomia daquela irmã que ele não conhecera, a jovem que o recebeu no mundo espiritual e que durante 7 dias mostrou-lhe as belezas do outro mundo. Não foi à toa que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não vos teria dito. Então a doutrina espírita é profundamente consoladora, porque nos mostra que a vida continua, e que essa passagem aqui na terra é transitória, e que esse corpo que nós temos algumas queixas dele, é do cabelo que nós não gostamos, é do braço, da perna, da coluna, é do intestino, do fígado e do pulmão, é da cor dos olhos, é da dificuldade de caminhar, de falar, de lembrar, de memorizar as coisas. Esse corpo nós vamos devolver. Vamos fazer tal qual disse o apóstolo Paulo: vai ser semeado, semeia-se corpo animal, ressurge corpo espiritual que não apodrece, incorruptível pela eternidade. O grande sábio italiano César Lombroso, ele
combatia a doutrina espírita e dizia que não era possível o espírito, depois da morte da matéria, dar mensagem. Ele não acreditava, era fanatismo. O professor Chiaia, no ano de 1893, lhe faz o convite para que ele, como sábio criminalista, assistisse às sessões de materialização que eles realizavam com uma médium muito humilde, Eusápia Paladino. Era uma senhora semi-alfabetizada, e que fenômenos extraordinários ocorriam com ela, e que esses efeitos físicos que eram proporcionados na presença dessa médium, ocorria o fenômeno de volitação, em que o médium ou alguns assistentes eram levitados até o teto, sem nenhum ponto de apoio, em que espíritos desconhecidos materializavam-se, ainda que sob luz tênue, luz vermelha, porque quando botava a luz intensa, o fenômeno não se processava, porque queimava os fluidos ectoplasmáticos. Mesmo assim, essas criaturas materializadas eram algumas vezes fotografadas, apalpadas, pesadas, identificadas. E de tanto insistir, César Lombroso, cientista, criminalista, resolve facilmente assistir reuniões. Passou 3 anos para decidir. 3 anos para enfrentar a observação científica dos fatos. Eu acredito que ele tinha medo da realidade. Porque se ele não tivesse medo de enfrentar a realidade, ele iria no dia seguinte constatar se era verdade ou mentira. Passou 3 anos para decidir. Quando se decidiu, falou com o professor Chiaia, e as reuniões ocorreram em Milão, na Itália, e em Turim, na Itália. E nessas sessões materializa-se o espírito da mãe de César Lombroso. Desmorona-se o castelo do gênio, do sábio, do cientista. A sua mãe vem, abraça-o e o beija. Ele identifica a sua própria mãe, torna-se espírita. Era a realidade do mundo espiritual, palpável. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ressurge dos mortos, materializa-se com os apóstolos, apresenta-se a eles, depois desaparece. E vem os teólogos dizerem que Jesus estava com carne e osso, e a ressurreição não foi do espírito, foi de carne e osso. Nós sabemos que não foi. Frederico Figner, judeu ortodoxo, vem residir no Brasil, torna-se seguidor da doutrina espírita, mas uma de suas filhas, Raquel, desencarna. E sua esposa diz para ele: Figner, você tornou-se espírita. Eu quero então falar com minha filha. Mas nem sempre é fácil falar com aqueles que se foram. Porque é preciso que Deus permita que o espírito possa vir, que tenha médium compatível, que sintonize com aquela entidade. Ele saiu pesquisando, nenhum médium tinha condições de ter notícia da sua filha Raquel. Até que lhe informaram que em Belém do Pará, ele morava no Rio de Janeiro, em Belém do Pará existia uma médium, Ana Prado, que estava fazendo sessões de efeitos físicos. Ele vai com a família para lá, passa a residir por um certo período lá, assiste inúmeras sessões mediúnicas lá com essa médium Ana Prado, até o dia em que os membros da reunião, todos adultos, materializa-se a sua filha Raquel, a jovem filha Raquel, que vem abraçar o pai
e a mãe, a abraçar os dois e sentar-se no colo dos dois, com beijos que estalavam no ar, que se escutava o estalo dos beijos. A educação para a morte, na verdade, a educação para a vida. O ensinamento que Jesus deixou é de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas é o conceito básico de que a vida continua, que não existe morte, que nós iremos ressurgir dos mortos, que nós estaremos livres, efetivamente livres do corpo material denso e grosseiro, para cantar as glórias de Deus. Mas para isso, precisamos trabalhar diligentemente, praticando e aplicando bem, para que a nossa passagem seja tranquila e suave. E lá nos encontrarmos ou nos reencontrarmos com os entes que nós amamos. Portanto, a ressurreição existe sim, do Espírito. Respeitemos ao ponto de vista dos nossos irmãos cristãos, não espíritas. E se nós apontamos a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de pensar. E jamais nós teremos intenção alguma de tentar convencê-los de o contrário. Porque um dia, quando o evangélico ou o católico não mais se satisfizer com a forma de pensar deles, nós estamos de braço aberto para recebê-los. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.